o Frei Gilson está errado. Olha só o que ele disse. E eu quero te falar do poder da intercessão de Maria. E o que é intercessão? É justamente isso. Eles não têm mais vinho. Ela pede a nossa necessidade. Tanto o catolicismo dá muita ênfase em Maria. A missa é sobre Jesus, os evangelhos é sobre Jesus, os sacramentos é sobre Jesus, a fé católica tem no centro Jesus Cristo. O catolicismo sabe muito bem qual é o lugar de Maria. O protestantismo é que não sabe, por isso vê em Maria uma deusa. Achando realmente que ela está nos ouvindo. E não, gente, Maria não pode nos ouvir. Então, minha senhora, você que clama a Maria, saiba de uma coisa, ela não está te ouvindo. Pode sim, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jesus sabia tanto dessa galera que viria, que ele faz uma pergunta muito interessante depois dessa frase. Depois de afirmar que quem vive e crê jamais morrerá. Ele diz, crês nisso? Porque sabia que haveriam os incrédulos. Então, minha senhora, você que reza a Virgem Maria, pode continuar, porque ela intercede sim por nós junto a Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então vamos lá. A intercessão da Virgem Maria e dos santos por nós acontece junto a Jesus, porque eles formam a igreja que é corpo de Cristo, entende? O versículo que o Frei leu, Maria intercede junto a Jesus, exatamente. É Maria e Jesus. Aí o protestantismo, com a falta de versículos que embasam o que eles querem que você acredite, utiliza um versículo que se refere a quem? Deus Pai, entendeu? Deus Pai e não Jesus. E assim eles vão confundindo a informação a fim de que você, de forma desatenta, acredite e se convença do que ele quer que você acredite, que na verdade não tem base bíblica. Católicos dizem que não existe nenhum tipo de adoração ou idolatria a Maria, mas todo católico tem uma Maria lá no seu armário. O protestantismo não sabe o que realmente significa adoração. É por isso que eles veem a idolatria onde não tem e não conseguem enxergar a idolatria onde tem. Por exemplo, eles acham que adorar é ter imagens, é cantar louvores. E aí, o fato de eles não terem imagens e não cantarem louvores de dinheiro, de pastores, de cantores em casa, eles acham que não estão idolatrando. Compreende? Quando na verdade nós sabemos que o protestantismo idolatra pastores, cantores e principalmente o dinheiro. Agora eu faço uma pergunta: como que alguém em sã consciência, lendo toda a Bíblia, ainda se ajoelha orando a Maria? Ou até mesmo aos santos? Lê, até uma criança lê. A questão está em compreender a Bíblia. Logo, quem compreende a Bíblia sabe que não tem problema nenhum em se ajoelhar, e principalmente se for para a mãe de Deus. O que é um pecado gravíssimo é a pessoa não compreender a Bíblia e sair por aí difundindo opiniões pessoais como se fosse bíblico. Isso é prejudicial para a saúde espiritual dele e para quem o ouve. Então fica muito claro que ele não sabe o que é adoração, logo não sabe o que é idolatria e muito menos compreende o que é catolicismo. Lembrando que isso é muito comum no meio protestante, eles criam uma caricatura do catolicismo para ter em que e no que bater. E quando eu vejo pessoas tocando em Maria, nas estátuas de gesso e chorando por ela, eu fico me perguntando, Maria morreu pelos nossos pecados? Só somos gratos porque morreu por nossos pecados? Claro que não. No catolicismo, nós não temos problema nenhum em demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão a essas setas, que é a Virgem Maria e os santos, que nos indicam e nos apontam Jesus Cristo a todo o tempo. Aliás, no catolicismo, a Virgem Maria e os santos estão em grau de importância anos-luz abaixo de Jesus, nem se compara. Já no protestantismo, não. No protestantismo, a fé é tão imatura que eles ficam colocando no mesmo plano, no mesmo grau de importância Jesus e as pessoas. E assim fica com disputinha de importância e logo acabam vendo idolatria em tudo. Agora, o que eu acho errado é a gente apontar o dedo pro católico e falar o seguinte, você é idólatra. Só que nós que somos evangélicos... Aí depois de apontar o dedo pros católicos, chamando-os de idólatras, ele vai dizer que não se pode apontar o dedo aos católicos e chamá-los de idólatras. Parece contraditório, mas não é a famosa meia culpa, para dar um ar de que ele tá pela verdade, entende? E como o que ele disse do catolicismo carece de argumentos sólidos, é só achismo, essa artimanha da meia-culpa também fortalece o que ele quis dizer. Mas é palha, é tudo palha. E em meio às várias formas de idolatria que o protestantismo se alimenta, talvez a pior delas seja a idolatria ao achismo do que é o catolicismo. Porque essa idolatria os impede de ver a verdade. Resumindo, Frei Gilson está certo, que Deus te abençoe grandemente e essa é a nossa missão. Valeu!